Olá, está começando mais um Conexões. E você pode nos assistir, você já sabe, em diferentes plataformas. No canal 15.1 do Sinal Aberto, no canal 21 da NET Goiânia, também pelo site da TV UFG, pelo aplicativo que nós temos em celulares com modelo Android e também no YouTube. Todos esses locais você assiste ao nosso programa. Mas antes de começar, de verdade, o nosso programa, eu vou me apresentar para você. Sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros, abaixo dos ombros, olhos também escuros. Estou sentada aqui na redação da TV UFG e visto uma roupa preta. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Weber Flávio. E o Weber se descreve como um homem de pele clara, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, poucos cabelos, usa uma barba cheia e também usa óculos. Muito obrigada pela sua presença, Weber, é sempre bom poder contar com você aqui. E ele é integrante do Labitave, nosso laboratório de tradução audiovisual acessível. Bom, e o tema de hoje é a representatividade da comunidade LGBTQIAPN+, na mídia. Isso porque ao longo dos anos a gente percebe que foram escassos, principalmente os protagonistas que fugissem a esse padrão heteronormativo. Aqueles que ganharam vida nas telas muitas vezes apareciam de forma subliminar ou mesmo caricata. Por exemplo, nos casais homoafetivos, o selinho acaba sendo a maior demonstração de carinho aceitável, até mesmo pelo público. Outra problemática constante é a representação de personagens dessa comunidade dessa maneira mesmo estereotipada, como aquele alívio cômico. Mas a gente quer discutir um pouco mais sobre isso, entender as origens desse problema e realmente como representar a comunidade LGBTQIAPN+, de uma maneira mais diversa, e representativa. Por isso, nós contamos com 2 entrevistados no programa de hoje. A primeira das nossas entrevistadas é a Maria Lucas, atriz, escritora carioca e também doutoranda em artes pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olá, Maria, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda no Conexões, é um prazer poder contar com você aqui. E eu peço para que você, assim que cumprimente o nosso público, também se apresente para ele. Olá, boa tarde. Eu sou a Maria, sou uma mulher trans, branca, de cabelo preto na altura dos seios. Estou com uma blusa branca de ombro a ombro e uma tatuagem escrito Bela aqui abaixo do meu pescoço. E tenho umas unhas vermelhas. Muito grata pelo convite. Boa tarde. Obrigada, Maria. O nosso outro convidado para discutir essa questão é o Mário Camelo, jornalista, pesquisador e produtor cultural, e nesse momento também mestrando aqui no programa de pós-graduação da Faculdade de Informação e Comunicação, aqui da UFG. Muito obrigada pela sua presença, Mário, também seja bem-vindo aqui no nosso programa, e assim como fiz com a Maria, peço para que você se apresente para o nosso público. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Mário, sou um homem gay, cis, tenho estatura mediana, cabelos pretos, barba, olhos castanhos, e estou vestindo também uma camiseta preta. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser ótima a nossa conversa. Bom, queria começar falando dessa sigla, que até na representatividade dessa sigla há várias questões, várias polêmicas. Queria que a gente falasse um pouquinho da importância do acréscimo sempre de uma nova letra, para representar um novo grupo, um grupo que muitas vezes não estava sendo representado nas outras letras, e por que às vezes para as pessoas é difícil, compreender essa extensão da nomenclatura, tem esse mais aí que quer dizer que essa sigla pode aumentar ainda mais, Maria, queria que começasse por você falando um pouquinho disso, dessa representatividade dessa comunidade a partir dessa sigla. Acho que a gente fala de comunidade, quando, na verdade, estamos falando de uma população, que não é uma minoria, somos uma multidão. Então, acredito que as mudanças que vêm acontecendo, de como se falar dessa comunidade, quais siglas utilizar, acredito que elas precisam sempre estar em constante mutação, que o jeito que a gente fala dela hoje, que é diferente do que a gente falava décadas atrás, que ele seja diferente também nos anos posteriores, Quando você apresenta a gente também falando sobre pensar numa
heteronormatividade, e isso, por exemplo, eu acho que a gente já pode começar a falar sobre uma cis-heteronormatividade, porque sempre é falado sobre isso, né? E quando se usa esse termo, por exemplo, eu me sinto de fora, porque eu faço parte da sigla LGBT e eu sou T, né? Então, quando se fala da heteronormatividade, a gente está falando só sobre pessoas que fogem à heteronormatividade, né? Que são homossexuais, que são gays, que são lésbicas. E aí, quando a gente é uma pessoa T, uma pessoa trans, ou uma pessoa I, uma pessoa intersexual, a gente pode, inclusive, ser pessoas heterossexuais, né? Ou estar em relações heteronormativas. Então, enfim, é importante a gente estar sempre realimentando e repensando, né, para que a gente agregue e para que a gente não segregue. Mário, queria sua contribuição também em relação a isso, né? Bom que a Maria já foi acrescentando outras camadas que a gente vai continuar discutindo nas outras questões, mas o que você pode falar também, até mesmo de como as pessoas têm dificuldade até de compreender cada um desses grupos, né, que fazem parte dessa população LGBTQIAPN+, que cada grupo é um universo particular, né, e muito específico que deve tentar ser incluído, não só na representação na mídia, mas em vários outros locais, né, de poder. Camila, sobre a questão da sigla, né, eu acho que eu ouço muito assim, ai, nossa, mas quantas coisas, quantas letras, ai, que saco ter que falar tudo isso, né? Mas nós somos muitos, né? A comunidade LGBTQIAPN+, e mais muita coisa, né? Tem muito mais aí, né? Nós somos muitos mesmo, somos diversos, cada um tem suas qualidades, e se essas letras, elas existem para representar as pessoas, né? Cada letra dessa representa um grupo de pessoas, então acho que a gente não tem que ter motivos para estar cansados ou para não querer citar cada letra dessa. Acho que a gente tem que ter, na verdade, mais vontade de que tenham cada vez mais letras, de que tenham cada vez mais pessoas, porque cada micro-universo desse é muito importante, né? Bom, se faz diferença para essas pessoas, né? Acho que o mínimo que a gente tem que fazer enquanto sociedade é se respeitar, né? É citar as letras, tentar entender, né? Tentar, não diria nem aceitar, porque talvez eu esteja pedindo muito, mas eu acho que é tentar entender e respeitar, né? Bom, Maria, agora partindo para essa representatividade de uma forma mais específica, a gente começar a destrinchar um pouco dessas questões, queria que você fizesse uma análise inicial, né? Como estudante em artes também, né? Um artista, como é que você vê a representatividade dessa comunidade tão ampla, né? Até você citou um equívoco nosso ao colocar no começo da nossa fala a heteronormatividade pensando só nessa questão da orientação sexual e não pensando na questão do gênero, né? E da dificuldade até mesmo de representação dessas pessoas que fazem parte da população LGBTQIAPN+. Essa é uma análise, então, de como que você enxerga essa representação, principalmente na mídia, ao longo dos anos. Então, acho que quando a gente fala também da comunidade toda, né, é isso que a gente comentou, é muito difícil, porque eu não sou LGBT, o Mário não é LGBT, né, a gente é uma das letrinhas. Então, acho que a representação, ela na verdade nos enfraquece, assim, porque a gente precisa, eu não quero só ser representada e eu não represento todas as pessoas trans ou todas as mulheres trans, porque sou uma pessoa, né, e tenho o meu recorte social, eu sou branca, eu estou no doutorado, eu estou, de uma certa forma, diferente de muitas estatísticas que a maioria das pessoas trans estão. Mas acho que, assim, quando a gente presentifica, né, quando a gente cria relação e atrito, aí sim a gente pode pensar numa produção que não seja só uma representação, né, ou uma estereotipação, ou uma fetichização. Porque se eu não conheço,
né, nenhuma pessoa trans, e eu escrevo sobre uma pessoa trans, e sendo uma pessoa cis, é óbvio que a minha escrita ela vai estar cheia de preconceitos, né, pensando na origem da palavra, né? Eu tenho conceitos antes de conhecer, né, e eu não sei de fato quais são as expectativas, o olhar, a vivência de uma pessoa trans. Então, acho que quando a gente fala de arte, né, a arte, ela não só tira coisas do mundo e transforma em arte, ela também pode produzir novos mundos, né, essa relação da arte com a humanidade, né, com o mundo. Então, acredito que a gente tem que estar presente nos lugares, né, estar presente na universidade, estar presente nos sets de filmagem, né, nas exposições, das galerias. E isso é preciso, isso acontece com políticas públicas, né, a gente precisa de cotas para pessoas trans nos espaços, né, não dá para em 2023 você ter uma equipe para produzir uma obra de arte que não tenha nenhuma pessoa trans, né? E aí eu digo mais, sendo uma artista trans, que só tenha uma, né? Porque aí também isso por si só já é uma violência, né? E, geralmente a gente tem uma pessoa trans que precisa representar toda uma comunidade e está num projeto grande com uma grande maioria de pessoas cis, que com certeza vão perpetuar os seus preconceitos, que vão violentar essa pessoa trans. Então, acho que antes de pensar na representação, antes de pensar quando a gente aparece numa tela, né, quando a gente aparece num livro, quando a gente aparece num palco de teatro, a gente precisa pensar nas políticas. E aí, quando as políticas públicas elas não dão conta, e elas não vão dar conta, nem agora, nem nos próximos anos, porque existe uma dívida histórica de séculos, né, uma dívida que nos deixa histéricas. É preciso que a cisgeneridade atue, né, e não compactue com a nossa exclusão, né? Então, se você é uma pessoa que, de alguma forma, promove arte ou promove vida, se aproxime de pessoas trans, né, nos convide, nos leia, nos escute, não apenas nos olhem, mas nos vejam, enxerguem as nossas potencialidades. Porque, às vezes, se você quer dirigir um filme e você tem um diretor, uma diretora cisgênera, que tem uma larga experiência, e no outro lado você tem um diretor, uma diretora trans, que não tem tanta experiência, de repente esse casamento ele vai funcionar muito, porque o que nos falta é oportunidade, né, para entrar nos mercados de trabalho. Mas o quanto que a gente tem de experiência de vida é muito pouco quando a gente compara com as nossas expectativas de vida. Então, a gente precisa estar inserida, porque senão a gente fica só falando de uma comunidade LGBT que, na verdade, é regida por homens cis, mulheres cis, pessoas brancas, homossexuais, que já estão inseridas em várias instituições, como a família, como a academia, né? Então, acho que a gente precisa, na verdade, pensar nessas ranhuras, em criar rachaduras nesse sistema para que a gente possa trabalhar dentro dele, né? Ou até fazer ele ruir, porque se ele é excludente, ele precisa morrer para que outro nasça. Bom que a gente vai ouvindo a Mari, vai aprendendo tantas coisas, né? Vai revendo o nosso discurso que parece tão normatizado, né? Coisas que a gente... expressões e formas de pensar que às vezes a gente não critica, né? Não avalia. Muito bom escutar sua fala, Maria. Mário, queria também sua participação em relação a isso, né? Fazendo parte de um outro grupo, né, dessa sigla, como é que você vê a representação desse grupo na mídia, né? A gente sabe, como Maria até citou um pouquinho, né, que às vezes há espaços para representações de pessoas que fazem parte desse grupo, mas muitas vezes não há a autoria, né? Não há pessoas falando sobre si mesmas. Como é que você vê isso também? Queria falar desses dois pontos. Sim, vou puxar uma carona aqui com o que a Maria falou, né? Eu acho que, de início, se a gente pensar, né, a representação na cultura, né, por meio da linguagem, ela se relaciona
com sentimentos, com emoções, com um senso de pertencimento, né? Eu acho que os significados culturais, eles não estão somente na nossa cabeça, assim, né? Eles, de alguma forma, o que a gente vê numa tela, ou o que a gente vê num filme, né, na televisão, essas coisas, em algum momento, elas também vão organizar e aí vão acabar regulando algumas práticas sociais, né? O que a gente vê na televisão, seja no entretenimento, no cinema, são coisas que influenciam a nossa conduta, né, de alguma forma, e que, com o tempo, né, consequentemente, essas coisas acabam que geram alguns efeitos reais, efeitos práticos na nossa sociedade, né? Então, é muito importante isso que a Maria falou, né? Acho que a gente tem que lembrar que o entretenimento hoje, né, a forma como a gente vê novela, como a gente assiste televisão, ele é muito calcado num pensamento cis heteronormativo, né? Você tem, numa novela, por exemplo, você tem um casal, sempre aquela fórmula, assim, né? O casal, o homem e a mulher, a mocinho e o mocinho que se apaixonam, que vão vivendo aquele romance, aquela história, e você tem esses alívios cômicos, né? Como você mesmo citou, Camila, no começo, né, que são onde geralmente as caixinhas LGBT se encaixam, né? E por mais que às vezes a gente avance muito essa discussão na sociedade, né? Como vem avançando, ainda tem um percurso muito longo pela frente, mas é fato que vem avançando, mas ainda assim, às vezes a gente acaba caindo nessas caixinhas, né? Eu vou até citar a novela que está no ar agora, que é a novela das 21 horas, né? Que tem um personagem gay estereotipado, que eu acho que, às vezes, aquele personagem realmente pode estar fazendo sentido num contexto, né? Mas que, de certa forma, ele também depõe um pouco contra a representação daquele grupo, né? Porque, geralmente, os personagens gays, as personagens, até mesmo os personagens trans, né? Eles já vão pensadas para cumprir uma função ali, uma função de cota, às vezes, sabe? Então, acho que a representação ela tem um papel muito importante na nossa sociedade, né? O que a gente vê na televisão, o que a gente vê na tela, vou dizer disfarçado, mas o que a gente vê como entretenimento, muitas vezes está trazendo mensagens de aceitação, né? Quando você vê uma coisa e você começa a ver aquilo constantemente, você começa a ter uma sensação de pertencimento, de aceitar aquilo, de entender aquilo, de se acostumar a ver, né? Eu acho que o que a gente busca, né, enquanto pessoa LGBT, realmente que as pessoas se acostumem, que entendam que não tem nada de diferente, né? O que elas veem numa novela, às vezes com umas características que nem sempre são tão condizentes com o que é de verdade, são coisas normais, né? Então, é isso. Acho que eu, enquanto um homem gay, né, eu penso muito nisso. Acho que quando eu vejo um personagem muito caricato, por exemplo, né, e isso é muito comum, eu fico, nossa, é assim que as pessoas vão ver como eu sou, né, vão achar que eu sou dessa forma, né? Então, a representação, ela diz muito sobre como a gente vai ver a sociedade, sobre como a gente vai se relacionar, né? E, de fato, eu acho, Camila, acho que a gente dá 2 passos e volta um atrás. Dá mais 2 passos e volta um atrás. Eu acho que é por aí. Bom, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta e continua a conversar com o Mário e com a Maria a respeito da representatividade da comunidade LGBTQIAPN+, na mídia e em outros espaços também. A gente vai falar um pouco mais sobre a importância dessa representação no combate à violência, a preconceitos e outras questões envolvidas com isso. Então, eu espero que você continue com a gente, porque o Conexões volta rapidinho. Já voltamos com a nossa conversa a respeito da representatividade, da representação da comunidade, da população LGBTQIAPN+, na mídia, nas artes e também em outros espaços. E para fazer esse debate comigo, eu conto com 2 entrevistados. A primeira entrevistada é a Maria Lucas, atriz e escritora carioca e atualmente doutoranda em artes pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu também converso com
o Mário Camelo, que é jornalista, pesquisador e produtor cultural, e atualmente mestrando da Faculdade de Informação e Comunicação aqui da UFG. Maria, o Mário falou no bloco passado que a representação, né, de indivíduos dessas populações pode muitas vezes fazer com que haja avanços, né, na nossa sociedade, porque as pessoas começam a conhecer melhor diferentes realidades, né? Como é que você vê isso para a comunidade, para a população trans? A gente sabe que o Brasil é o país com o maior número, né, de casos de violência, o país que mais mata pessoas da população trans. Você acredita que a possibilidade de diferentes representações dessa população na mídia pode, de alguma maneira, contribuir para o combate a essa violência? Olha, eu retomo assim o que o Mário disse, né, que de alguma forma a gente avança alguns degraus e retrocede outros, né, porque recentemente, né, a gente tinham duas telenovelas na Rede Globo, em horários distintos, que tinham duas atrizes trans, né, a Gabriela Lohan e a Jade Sassará. E é muito interessante pensar que essas duas personagens elas não estavam representando o que a gente espera ver, né, de uma mulher trans travesti, né, lugares sofrendo determinados preconceitos, ou em situações de vulnerabilidade, ou de prostituição, ou falando explicitamente sobre o seu corpo, sobre a sua transição. Essas duas atrizes faziam duas personagens de secretárias, né, uma numa novela das 6 e uma numa novela das 7. E aí, até recentemente, conversando com a Jade, a gente se encontrou, e eu falando, ai, amiga, é legal também que você estava fazendo um personagem que qualquer mulher poderia fazer, né? E aí ela falou, sim, mas você reparou que eram duas novelas, e nessas duas estávamos fazendo personagens secundários como secretárias, né? Então, eu acho que tem tem um lugar aí a se pensar, né? 2023. É interessante pensar que a gente possa estar interpretando outras mulheridades que não só essas impostas, né? Com um grande grau de estereotipação. Mas, ao mesmo tempo, é isso também, pegar mulheres trans, travestis, que tenham um certo grau de passabilidade, né? Ou seja, que assim que você olha, você não identifica de cara que são pessoas trans, e colocá-las também em papéis que não criam uma grande diferença, né, nas tramas, papéis secundários. Então, acho que... E aí não estou aqui falando que é bom e nem que é ruim, né? Porque a vida, às vezes, não precisa ser tão binária, assim, né? Mas pensando e problematizando, assim, o quanto que é preciso pensar sobre isso, né? Porque, ao mesmo tempo, para mim também é sempre um dilema quando, numa entrevista, sai, né? A atriz trans, a escritora trans. E aí é pensar também sobre, eu não posso ser só uma escritora, né? Por que a escritora negra é uma escritora negra? Por que a escritora indígena é uma escritora indígena? Mas, ao mesmo tempo, quando há alguns anos atrás eu colocava no Google a palavra travesti, as imagens que me apareciam eram só imagens de violência, ou de chacota com esses corpos, ou de prostituição. E aí não é à toa que, como você mencionou, o Brasil é o país campeão, né, pelo 14º ano da lista, ele está no topo dos países que mais matam mulheres trans e travestis, principalmente as negras. Mas também é o país que está no topo de acesso a conteúdos eróticos com corpos transfemininos, sobretudo os pretos. Então, quando a gente também, de alguma forma, se afirma nesses lugares, né? E aí hoje, quando você coloca no Google travesti, né, você já encontra outras possibilidades, né, na área da música, na área do teatro, na área das artes visuais, outras matérias de jornais sendo produzidas. Não e só até na política, né, Maria? A gente, felizmente, agora tem representantes
da população trans no nosso congresso. Exatamente. Então, o quanto que é isso, né? A vida e a arte ali, a gente criando essa linha tênue, assim, e que ainda é muito pouco, porque quando você pensa, sei lá, quantos personagens tem num elenco de uma novela. E aí você tem uma atriz trans, né? A Jade, que eu mencionei, que eu conversei há pouco tempo, ela me falava que também em toda a equipe técnica também tinha uma maquiadora trans. Então, a gente ainda tem muito que encaminhar, né? Porque é muito interessante pensar que a gente chegue num ponto em que tenha mulheres e homens trans e pessoas não binárias em equidade, né? Nos reality shows, nas novelas, nos filmes, né? Nas bancas de mestrado e doutorado, como docente, como discentes. Então, é isso, né? Acho que para que isso aconteça, a gente precisa começar a produzir assim outras possibilidades e a gente sempre vai esbarrar nas problemáticas, né? Porque como atrasadamente são as primeiras vezes, a gente vai errar muito ainda e trabalhar muito com erro, né? Bom, Mário, eu queria falar um pouco mais dessa questão que Maria e você já tocaram também, né, não só da representação nesses papéis, mas também, né, da autoria, do protagonismo, de se pensar histórias a partir, né, de escritores e escritoras pessoas que fazem parte dessa população. Até tem um lema, eu não sei se é especificamente da população com deficiência, mas é nunca nós sem nós. Eu não sei se é exatamente dessa comunidade, mas eu já ouvi muito quando a gente fala sobre isso. Nunca falar de nós sem nós estarmos juntos, né? Como é que você vê isso também? Muitas vezes há o personagem, como a Maria citou, mas num lugar secundário. Quem escreve sobre aquela realidade é uma pessoa que não vive aquela realidade. Há poucos autores, autoras, escritores, dramaturgos e dramaturgas que fazem parte dessa comunidade. É importante também o protagonismo e histórias escritas a partir de um outro lugar, de um outro espaço. Sim, com certeza. Camila, eu acho que a gente está falando muito de, quando a gente pensa em televisão, novela, a gente pensa muito logo, pensa imediatamente nos atores, né? Mas é importantíssimo que não só as pessoas, as pessoas trans, mas que exista uma diversidade maior de outras pessoas ocupando espaços de direção, ocupando espaços de roteiro, né? Porque a gente acaba caindo correndo num círculo que a cisgeneridade continua falando sobre todo o resto, sobre a transgeneridade, sobre outras formas de vida, de se pensar, né? Então, a gente tem que buscar, né, enquanto sociedade, galgar esses espaços, né, ocupar esses espaços de poder, de protagonismo. E aí, só que em contrapartida, você tem um dado de que na sociedade brasileira, né, a maior parte das pessoas trans, por exemplo, elas não terminam o ensino médio, né? Elas não conseguem chegar num grau de escolaridade básico quiçá no mestrado, no doutorado, né? Como a Maria está cursando doutorado, a Maria ela está totalmente fora dessa estatística, né? A maior parte das pessoas trans, elas não conseguem nem chegar no ensino médio. Então, acho que o audiovisual, o entretenimento, ele vai começar a rodar a partir do momento que a sociedade também começar a se preocupar com isso, né? Porque hoje, né, a gente não tem políticas públicas focais, assim, né? A gente tem, até a Maria falou um pouco disso no começo, né? A gente tem, assim, algumas iniciativas, a gente tem ONGs, tem, por exemplo, o trabalho lá do Transempregos, né, da Maite Schneider, em São Paulo, tem iniciativas, que são iniciativas individuais e que muitas vezes partem da própria comunidade, né? Então, esse dado de que o Brasil é o país que mais mata, né, pessoas trans e travestis no mundo, ele vem de um relatório que ele é produzido anualmente pela ANTRA, né, que é a Associação Nacional das Pessoas Trans e Travestis. Esse relatório, ele é produzido com dados que são considerados não oficiais, que são chamadas de 146, né, de serviços locais, informações de ONG. Então, isso quer dizer o quê? Que não existe uma preocupação do poder público em entender de onde vem essa violência, de combater essa violência, de pensar em políticas focais, né, políticas de saúde. Não tem realmente
até mesmo dentro do audiovisual, né? A Ancine, por exemplo, ela não faz nenhum tipo de recolhimento de dado, né? Eu pesquiso isso na minha pesquisa e é uma das minhas maiores dificuldades encontrar dados, né? Porque realmente não tem um interesse do poder público, né? Então, eu acho que, assim, na base dessa pirâmide, essa engrenagem precisa rodar para que as pessoas com deficiência, as pessoas trans, as outras pessoas, elas são muitas, né? Como a gente já falou, é uma sigla, cabe muita gente, né? Não só com relação a gênero, mas tem muitas outras pessoas que estão à margem, para que elas possam chegar nesses espaços, né? Para que elas possam falar delas mesmas, né? Isso é muito difícil. A gente já vê alguma coisa nesse sentido caminhando dentro do cinema, por exemplo, né? Mas na TV aberta, né? Que você tem veículos que são verdadeiros espaços, são holofotes, né? De divulgação de informação, de divulgar histórias, tendências, né? Tendências de consumo. Então, realmente, acho que uma coisa só vai acontecer quando a outra também acontecer, sabe? Primeiro precisa essa iniciativa pública, olhar para essas pessoas, olhar para nós, para essas pessoas, para que a representação também acompanhe esse movimento, né? Maria, eu vou passando perguntas para vocês, mas claro, se vocês quiserem fazer, né, algum tipo de comentário sobre a resposta anterior também, está tudo aberto. Maria, quando a gente fala também, né, de representação, de audiovisual, há sempre uma discussão de quando personagens trans são representados por pessoas cis, principalmente mulheres trans, né, que geralmente são representadas por mulheres, já foram durante muitos anos, né, representadas por mulheres cis, no cinema, na televisão. E uma outra coisa que você colocou de muitas vezes as mulheres trans estarem nessa caixinha do sofrimento, né? Na caixinha de só contar as histórias de superação. Queria que você falasse um pouco disso, né? Como atriz e escritora, como é que é essa liberdade, né? Como é que você vê a interpretação de papéis de pessoas trans por pessoas cis e também colocar a pessoa trans sempre no mesmo papel, né? Sempre nesse mesmo lugar, sem poder interpretar outras histórias, outras vivências? Então, isso que você está falando, né, é o transfake, né, que o blackface, né, que é quando pessoa branca se pinta de preto para fazer um personagem de uma pessoa preta. O transfake, né, ele é isso, é quando pessoas cis se fantasiam, entre aspas, né, para interpretarem pessoas trans. E acho que é até simpático, assim, quando você fala, quando mulheres cis interpretam mulheres trans. Se ainda fosse isso, ainda seria bom, mas o que acontece é que homens cis, né, são chamados para interpretar mulheres trans, travestis. E isso, e quando fazem isso, são vangloriados, né, ganham prêmios. A gente tem muitos exemplos aí na TV brasileira, no cinema nacional, no cinema estrangeiro. Então, em contrapartida, né, a gente tem essa exclusão total, assim, de atrizes trans, né, de atores trans. Então, quando é isso, quando você não se vê, né, você não tem um referencial, você não existe, né? E aí a gente pensa que há décadas atrás o que você tinha, né, de transgeneridade ou como foco era, e se eu sou uma mulher trans, se eu sou uma travesti, eu preciso ao máximo me apropriar, parecer a uma mulher cis, né, para eu pertencer. A Cláudia Celeste, ela começou a fazer uma novela, né, isso durante a ditadura militar, e aí quando descobriram que ela era uma atriz trans, isso saiu de uma forma muito esdrúxula nos jornais, e ela foi retirada da novela, né, na Globo, e depois de muitos anos ela foi fazer uma novela completa, né, na extinta Rede Manchete. Então, quando a gente consegue ocupar esses lugares e quando a gente consegue minimamente se fazer, né, eu como uma mulher trans, como uma travesti, poder fazer o personagem de uma mulher trans e de uma travesti. A gente pode, inclusive, pensar numa ética e numa estética travesti,
né? Quando eu vejo a Pepita, a Linda Quebrada, e eu falo, olha, isso é bonito, isso eu admiro, eu quero ser assim, ou a minha beleza, a minha voz, o tamanho do meu cabelo, ou da minha mão, ou do meu nariz, se aproxima a isso, né? O meu fenótipo. Então, porque quando você não coloca a pessoa preta fazendo a pessoa preta, ou quando você não coloca a pessoa trans fazendo a personagem trans, você nos coloca num lugar de outridade, né? Porque o homem cis branco, ele pode fazer qualquer coisa, porque ele é tido como neutro, né? E aí eu ouvi esses dias, inclusive, mexeu comigo e eu demorei para entender, assim, né? Que eu fui comentar sobre o trabalho de uma amiga trans, atriz, que estava fazendo um espetáculo. E me falaram assim, ela tem um jeito muito próprio dela, né? Ela tem muitos maneirismos, ela tem uma personalidade forte. Então, acho um pouco difícil, mas muito bom ver ela desconstruindo isso. E aí eu fiquei pensando, porque eu não vejo ela assim. Eu não vejo ela como uma pessoa com uma personalidade muito forte. E eu falei, cara, pensei, e cheguei no simples fato de que ela é preta, ela é uma travesti, né? Ela não corresponde a muitos ideais de beleza, né, do que se entende de feminilidade, né, de cabelo grande, de seio grande. Então, essa pessoa é colocada como ela tem uma personalidade muito forte. E para que ela se aproxime de uma humanidade e possa interpretar qualquer outro personagem, isso é questionado, né? Mas se você pega um menino, e aí eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Mas assim, você pega um menino branco, louro, da Zona Sul, do Leblon, que fala arrastado, ele não tem uma personalidade muito forte. Ele pode fazer Romeu, ele pode fazer um empresário, ele pode fazer qualquer coisa, porque ele é o ideal higienista de neutralidade, né? Então, é isso. A gente ainda tem, né, vira e mexe, aí ainda na televisão e no teatro, muito transfake, né? Ou... Maria, vou ter que te interromper, porque o nosso tempo está chegando no fim. Peço desculpa te interromper. Sua fala é muito importante, né? A gente gostaria de ter mais tempo para tratar de todos esses assuntos. Sim. Mas só para passar uma última palavra para o Mário, claro. De uma outra questão que a gente também tratou no começo, que é a questão das demonstrações de afeto e de amor, né? Dos diferentes indivíduos dessa população, que geralmente é visto, né, de uma forma violenta pela sociedade, né? Há sempre uma censura, é um beijo, geralmente um selinho que causa polêmica, ou é um beijo que não acontece, são demonstrações de amor muitas vezes veladas, né? Como se não houvesse essa parceria entre um casal homoafetivo. Queria só que você arrematasse o programa falando disso, né? Os indivíduos são impossibilitados também de demonstrar, né, os seus afetos nesse meio aí, que a gente está falando do audiovisual. Sim, Camila. Olha, eu acho o seguinte, não sei se você sabe, mas há alguns anos teve uma novela, se eu não me engano, até da Glória Pérez, que tinha um casal homoafetivo, né, nessa novela, e houve uma trama, assim, né, as pessoas torcendo para que eles ficassem juntos, gravaram uma cena em que eles se beijavam, vazou, né, na internet que aconteceria essa cena, e a polêmica foi tão grande, eu estou falando de menos de 10 anos atrás, tá? Assim, a polêmica foi tão grande que a cena não foi ao ar, né? Então, essa novela terminou sem o beijo, né? Acho que do casal homoafetivo, né? Eu estou falando de dois homens, né? Não estou falando de uma coisa absurda, né? E isso, assim, eu acho que depois disso, acho que demorou assim, mais uns 2 ou 3 anos, né? Para que a gente visse um casal de homossexuais se beijando na TV. Assim como já aconteceu, né, uma cena de um casal de lésbicas, né, era até a Fernanda Montenegro e a Natália Timberg, né, que são duas atrizes incríveis, né, renomadíssimas, e que causou um choque muito grande na sociedade, né. Eu acho que enquanto as pessoas continuarem se chocando ao verem dois homens se beijarem, ao verem duas mulheres se beijarem, ao verem um afeto homossexual, o afeto entre pessoas trans, sabe? Enquanto isso acontecer, enquanto a televisão continuar não mostrando isso e dando um status de polêmica para isso, né? Eu acho que enquanto isso acontecer, a gente não vai ter referencial, a gente não vai ver isso
na TV, e a gente não vai ver isso na realidade também, porque as pessoas não se sentem confortáveis para trocar afeto. Eu mesmo, assim, eu nasci nos anos 80, né, eu vivi algumas fases de períodos da nossa sociedade, e quando mais jovem eu tinha vergonha, né, eu sou casado, e eu tinha vergonha de trocar afeto com meu marido na rua, porque achava que podia sofrer alguma coisa, né, acho que todo homossexual passa por isso. E eu acho que a televisão, nesse sentido, né, até um pouco do que eu falei, assim, de que, às vezes, o que a gente vê na televisão acaba regulando as práticas sociais. Eu acho que quanto mais a gente vê isso na TV, mais aquilo vai se naturalizar, né? E eu acho que é o mesmo caso de qualquer outro tipo de minoria que a gente fale, de pessoa com deficiência, de pessoas pretas protagonistas, né? Por que a pessoa preta não pode ser empresária? Por que ela não pode ser médica, né? Ter um cargo de protagonismo, né? Enquanto a gente não vê isso na televisão, a gente vai continuar achando polêmica, né? Eu ia terminar com a fala do Mário, mas acho que é importante passar a palavra rapidinho para a Maria, que para a população trans é ainda mais invisibilizado, né? Se na comunidade homossexual já gera uma polêmica, um amor, né, que envolva uma pessoa trans, eu acho que eu nem me lembro de ver na telenovela, na dramaturgia brasileira. A gente teve A Dona do Pedaço, né, tinha uma personagem que tinha uma relação, e a gente teve também a Linda Quebrada na série Segunda Chamada, que também, infelizmente, também representava esse abandono, né, o menino, o Arthur Aguiar, né, que fazia o personagem, que ficava com elas escondidas, mas não ia assistir ela na escola, na frente dos outros. Então, é isso, a gente precisa mudar, assim, porque nesse sentido, essa representatividade, eu acho que ela é para todas as letrinhas, assim, da sigla, falando sobre pessoas intersexuais, assim, a gente teve uma representatividade que foi no início dos anos 90, que era a personagem Buba, né, de uma novela das 9, e que ainda naquele tempo era tido como hermafrodita, né, e todo um tabu em volta daquele personagem, toda uma estranheza, assim, e depois, pelo que eu sei, pelo que eu me lembre, eu não lembro de se falar mais, nem no cinema, nem nas telenovelas, sobre pessoas intersexuais, né, então, é isso, ainda a gente tem muito que caminhar ainda, né, nessas construções de dramaturgia. Tá certo. Queria poder conversar mais com vocês. Teriam outras questões que a gente poderia tocar ao longo do programa, mas como nosso tempo está chegando ao fim, queria agradecer. Muito obrigada, Mário, pela sua presença, pelas suas contribuições. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Sempre um prazer ouvir a Maria Lucas também. Toda vez que a gente conversa, é ótimo ouvi-la, aprender com ela. E é isso, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada também, Maria Lucas, pela sua presença. Espero que a gente possa voltar a conversar em outros momentos sobre outras temáticas. Você vai ser sempre bem-vinda aqui no Conexões, assim como o Mário. Grande prazer poder ter essa aula com vocês dois. Muito grata. Enfim, tenho alguns livros publicados, tenho alguns trabalhos que eu sempre divulgo no Instagram, sobretudo, né, que é @elamarialucas. Então, podem me acessar por lá também para que a gente tenha outras oportunidades de se conhecer. @ela, Maria Lucas, tudo junto. Isso. Tá certo. Então, procura também o Mário ali, né, às vezes pelo Instagram. A gente tem as plataformas de publicação oficial, né, acadêmica, Lattes e outras coisas, também para conhecer o trabalho dos dois, que a gente precisa também de pesquisa nessa área. Muito obrigada. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Peço para continuar com a gente, que tem divulgação de eventos no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje. Esse é o último bloco e, como você sabe, ele é recheado de dicas, principalmente de eventos culturais. Mas antes dessas dicas, eu vou te dar alguns canais de comunicação com a TV UFG e com Conexões. Caso você queira sugerir alguma pauta para a gente debater, fazer uma crítica, um elogio, você conversa com a gente pelos nossos canais nas redes sociais, né, os nossos perfis,
no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Procura por TV UFG e conversa com a gente. Como eu disse no primeiro bloco, a gente também tem um aplicativo, viu? Se você procurar por TV UFG na sua loja de aplicativos, se o seu celular for de modelo Android, você consegue baixar gratuitamente, assistir nossa programação e também interagir com a gente. Uma outra forma de entrar em contato com Conexões é pelo WhatsApp. O número é 62 99181 1406, aparecendo aqui na sua tela. Se você quiser tirar uma foto ou anotar, manda então uma mensagem para a gente, que nós estamos abertos a receber as suas sugestões. Agora sim, a gente vai para as nossas dicas. E termina hoje o evento Corpos Inclusivos e Poéticas de Acessibilidade, que está sendo realizado pela Escola do Futuro em Artes Basileu França. O convidado dessa edição é o coreógrafo e bailarino paulistano Marcos Abranches. Ele tem paralisia cerebral e é um dos ativistas do movimento pela inclusão social das pessoas com deficiência. Durante o encerramento do evento, que ocorre hoje à noite, o coreógrafo apresenta o espetáculo Corpo sobre Tela, que é baseado na vida do artista plástico irlandês Francis Bacon. A coreografia mistura dança, performance e artes plásticas. A galeria fica na Escola do Futuro, na verdade, o teatro onde vai acontecer a apresentação fica na Escola do Futuro em Artes Basileu França, na Avenida Universitária. E outra dica dessa mesma Escola do Futuro em Artes. A exposição Conectar-te Sertão pode ser visitada até sexta-feira, dia 2 de junho, na Galeria de Artes Basileu França. A mostra apresenta obras de alunos que recriaram elementos das manifestações culturais, paisagens e personagens que compõem o sertão nordestino. Essa exposição conta com obras de cerca de 230 alunos, entre 5 e 8 anos de idade. Quem for lá conferir vai poder ver objetos artísticos, instalações, desenhos, pintura em telas e também artesanato. A visitação é gratuita e pode ser feita das 8 da manhã às 6 horas da noite, lá na Galeria Basileu França, no mesmo lugar que eu falei antes, lá na Avenida Universitária, no setor universitário. Para terminar, uma dica para quem tem filhos, sobrinhos, ou mesmo quer levar uma criança para uma atividade cultural. Próximo sábado, às 10 horas da manhã, a Mala de Histórias promove uma manhã de contação de histórias na Livraria Palavrear. Nesse dia, o grupo de teatro Destinatário faz uma releitura do livro Amoras, do Emicida. A Livraria Palavrear fica no setor universitário também, e é bem facinho de chegar. O ingresso para participar desse evento custa R$20 e pode ser adquirido no site do Simpla. Só você jogar aí no Google Simpla com Y. A ação tem o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção das atividades da ONG Mala de Histórias. Por isso, todo o dinheiro que foi arrecadado com a venda dos ingressos e também com a venda dos exemplares do livro Amoras, que forem vendidos no dia da apresentação, vão ser revertidos para a ONG Mala de Histórias. Bom, e te desejando um bom final de semana, que eu me despeço agora. Espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG e também nos assista na próxima semana. Conexões vai ao ar às quintas-feiras, 4h30 da tarde, e aos domingos, às 7 horas da manhã. Até o nosso próximo encontro. Tchau!